Bom, gente, então, de imediato, gostaria então de passar a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso. Obrigado. Meu caro presidente dessa mesa, doutor Luciano Bernard, minha querida amiga Morgana Richa, meu caro amigo Flávio Pansieri, eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre o direito e a política no Brasil contemporâneo e os riscos da hegemonia judicial. E agradeço comovido a todos que se dispuseram a esperar até essa hora avançada da noite de sábado para estarem aqui. Em retribuição, eu posso prometer que sou o último. Normalmente, este encerramento era feito por um professor muito querido, que é o professor Paulo Bonavides, possivelmente o decano dos professores de Direito Constitucional, e ao chegar a esta tribuna, na oração de encerramento, que geralmente era feita por ele, me ocorre homenagear esta figura notável, que ainda com grande vitalidade física e intelectual ilumina o direito constitucional brasileiro. E também ainda com grande senso de humor. O professor Paulo Bonavides narrava recentemente que estava em um aeroporto, no balcão da companhia aérea, e dirigiu-se até ele um senhor já com a idade muito avançada, andando com dificuldade, e aproximou-se dele, um pouco claudicante, e disse: "Professor Paulo Bonavides, eu fui seu aluno." Ao que ele respondeu: Não, meu amigo, deve estar havendo algum engano, o que é isso?" Eu gostaria de dividir a minha apresentação em duas partes. Na primeira delas, para percorrermos juntos a trajetória desta ascensão institucional do Poder Judiciário do Brasil nos últimos anos e tratar especificamente de fenômenos como a judicialização e o ativismo judicial. E na segunda parte, eu gostaria de discorrer e compartilhar algumas ideias acerca das relações entre o direito e a política no mundo contemporâneo e os limites e possibilidades da separação entre ambos, que, de certa forma, se encontram subjacentes à ideia de Estado democrático de direito. Começo, portanto, pela judicialização, que talvez seja o fenômeno da hora do direito brasileiro contemporâneo. A judicialização, como bem saberão, significa uma transferência de poder das instâncias políticas tradicionais, que são o legislativo e o executivo, para o poder judiciário, que passa a dar a última palavra e a ter uma posição de algum grau de protagonismo na definição da solução de questões de largo alcance político, econômico, social e moral. A judicialização, é importante assinalar, ela é um fenômeno mundial. Ela é um fenômeno que que assinala as democracias contemporâneas do segundo pós-guerra, quando se deu, na maior parte das democracias ocidentais, a criação de tribunais constitucionais e a instituição do controle de constitucionalidade das leis. O que se verificou no mundo ocidental, a partir do segundo pós-guerra, foi, de certa forma, uma vitória do modelo americano de direito constitucional, fundado na centralidade da Constituição e em uma certa supremacia judicial na sua interpretação, superando o modelo europeu
tradicional, que era um modelo fundado na centralidade da lei e na supremacia do parlamento. Pois, nos últimos anos, sobretudo, em países diversos e distantes, a judicialização tem sido a tônica. No Canadá, por exemplo, coube à Suprema Corte canadense decidir se era possível ou não que os Estados Unidos testassem mísseis em território canadense. Em Israel, foi a Suprema Corte que decidiu se era legítima ou não a construção de um muro de separação entre o Estado israelense e os territórios palestinos. Na Turquia, tem sido a Corte Constitucional um fator decisivo na demarcação de um espaço para um Estado laico, um Estado secular, impedindo o avanço do fundamentalismo islâmico em decisões polêmicas, como a declaração de ilegalidade de partidos políticos radicais e mesmo a proibição de utilização do véu islâmico em instituições públicas de ensino. E nos Estados Unidos, as eleições do ano de 2000 foram decididas, mal decididas, a propósito, pela Suprema Corte americana, que declarou, intervindo onde não deveria ter intervindo, a vitória de W. Bush sobre Gore. Portanto, o fenômeno é um fenômeno mundial, mas embora seja mundial, ele foi potencializado no Brasil e existem causas especialmente brasileiras para esta judicialização. Dentre as diferentes causas, é possível destacar uma que é muito nitidamente responsável por essa expansão do poder judiciário, que é a existência de uma Constituição abrangente, de uma Constituição analítica, de uma Constituição que trata de muitos temas e, além de tratar de muitos temas, trata desses temas com algum grau de detalhe. A Constituição brasileira cuida de separação de poderes, cuida de direitos fundamentais, cuida de sistema tributário, como seria próprio de outras constituições no mundo, mas ela também cuida do sistema previdenciário, ela cuida de cartórios, ela cuida de garimpo, ela cuida de cooperativa, ela cuida de criança e adolescente, ela cuida de idosos, ela cuida de cartórios, ela cuida da sede do Colégio Pedro II, ela cuida de índios, ela cuida do meio ambiente, há de um tudo na Constituição brasileira. A Constituição brasileira só não traz a pessoa amada em 3 dias, mas fora isso, quase tudo é possível conseguir com a boa utilização da Carta de 1988. E aqui é importante assinalar, para compreender a judicialização, que constitucionalizar é, em última análise, permitir a judicialização, porque constitucionalizar é tirar uma matéria do debate político majoritário e transformá-la em uma norma constitucional. E em uma norma constitucional que pode e frequentemente serve de fundamento para pretensões deduzidas perante o Poder Judiciário. E não é por outra razão que hoje, na vivência brasileira, estão postas perante o Poder Judiciário questões que vão desde a reforma previdenciária até a importação de pneus, passando pelo debate sobre cotas raciais, sobre liberdade de expressão, sobre o uso de algemas. A Constituição, a judicialização no Brasil vai das questões mais importantes às questões mais simples. Vai do sublime ao ridículo, ou, no mínimo, ao bizarro, como uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu que o colarinho integra o chope. E, portanto, todos nós ficamos sabendo que, para fins de aferir
a quantidade de bebida colocada na tulipa, deve-se sim computar também aquela espuma que fica no alto ao final. Talvez nenhuma parte do mundo a judicialização tenha chegado a esse grau de minúcia. Mas eu disse que houve a judicialização de questões importantes e de questões menos importantes, mas a verdade é que o que é importante para um, muitas vezes é desimportante para outros, e vice-versa. Cada um é que sabe das suas circunstâncias e das suas necessidades. Eu tenho um cunhado que mora próximo de Niterói, numa área mais rural, e tem um jardineiro a quem ele se dirigiu e disse: Pedro, você quer esse terno para você? E Pedro respondeu: o terno quero não, mas o cabide eu aceito sim, senhor. O que estava implícito nesse diálogo, algo bizarro? É que algumas pessoas precisam de terno, outras pessoas precisam de cabide. Para quem não usa terno, o terno não faz nenhuma diferença, mas o cabide, geralmente, todo mundo terá a sua roupa para pendurar. De modo que esta judicialização abrangente é um fenômeno potencializado no Brasil pela constitucionalização abrangente que nós temos. Mas a judicialização, ela é um fato, ela decorre do arranjo institucional que existe no Brasil e, portanto, ela é uma opção política feita pelo Constituinte, que constitucionalizou muitas matérias e transformou todos os juízes de direito em intérpretes e aplicadores da Constituição. Fenômeno diferente, a meu ver, da judicialização é o ativismo judicial. A judicialização, eu disse, é um fato, mas o ativismo judicial é uma atitude, é um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição, permitindo uma atuação mais ampla do judiciário e ocupando, muitas vezes, espaços que foram deixados vazios ou foram ocupados de maneira deficiente ou insuficiente pelos outros poderes. De modo que o ativismo judicial é um modo de interpretar a Constituição. E ele se manifesta por três grandes modos. Em primeiro lugar, o ativismo judicial significa levar os princípios constitucionais a situações que não foram expressamente previstas nem pelo Constituinte, nem pelo legislador ordinário. Foi, por exemplo, o que o Supremo fez no caso da fidelidade partidária. Com base no princípio democrático, o Supremo entendeu e extraiu uma regra estabelecendo que, depois de eleito, o político não pode mudar de partido sob pena de perder o seu mandato. Estabeleceu, portanto, sem nenhuma lei expressa, que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. A segunda forma de ativismo judicial se dá pela declaração de inconstitucionalidade de leis fora das hipóteses de patente afronta à Constituição, que foi o que o Supremo Tribunal fez na declaração de inconstitucionalidade das regras sobre verticalização, quando aplicadas ao mesmo ano em que editadas, e que fez também ao declarar a inconstitucionalidade da cláusula de barreira que exigia requisitos eleitorais mínimos para que um partido pudesse ter representação no Congresso. E, por fim, a terceira e última forma de ativismo se dá quando o judiciário impõe determinadas condutas, sobretudo ao poder executivo, interferindo ou determinando modos de realizar políticas públicas, que é o que tem ocorrido nesse debate amplo e complexo que há no Brasil de hoje sobre a distribuição de medicamentos por via de decisão judicial. O ativismo judicial, portanto, como disse, é uma atitude. E também é uma atitude que tem precedentes
em outras partes do mundo. A expressão ativismo judicial é normalmente associada a um período da história constitucional americana em que a Suprema Corte foi presidida por um ministro de nome Warren, W-A-2-R-E-N, um período que vai de 54 a 69, em que a Suprema Corte americana, sem nenhuma emenda à Constituição e sem a edição de qualquer lei pelo Congresso, produziu uma revolução por via da jurisprudência, a começar pela célebre decisão que acabou com a segregação racial nas escolas públicas, proibindo que houvesse escolas públicas para brancos e escolas públicas para negros e obrigando os estados a adotarem uma política em que negros e brancos podiam frequentar as mesmas escolas. Também foi a Suprema Corte americana, em decisão sem nenhuma modificação legislativa, que assegurou uma série de direitos aos acusados em processo criminal, inclusive o direito de terem advogado e o direito de serem alertados sobre os seus direitos no momento da prisão. A célebre frase que se ouve nos filmes americanos, nos filmes policiais, é uma frase que foi determinada pela Suprema Corte. Você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser poderá ser usado contra você numa corte de justiça e tem direito a um advogado e, se não puder pagá-lo, o Estado fornecerá um. E, portanto, um salto de qualidade na proteção de um grupo especialmente vulnerável, como são os acusados em processo criminal e os presos de uma maneira geral. Também coube à Corte Warren estabelecer como um direito fundamental o direito de privacidade, uma célebre decisão de 1965, dizendo que era inconstitucional um Estado proibir o uso de pílula anticoncepcional, porque o Estado não tem o direito de invadir um quarto de casal para saber como é a vida sexual deles e se há um pacote de pílula anticoncepcional na mesinha de cabeceira. E outras decisões importantes com critérios asseguradores da liberdade de expressão. Portanto, há precedentes no mundo. Na Alemanha do segundo pós-guerra, foi o Tribunal Constitucional Federal alemão, cujos membros não tinham nenhum contágio com o nazismo, que havia devastado de uma maneira muito abrangente a sociedade alemã, foram os juízes do Tribunal Constitucional Federal alemão que ajudaram a fazer uma transição democrática relevante com decisões que correram o mundo, como a do célebre caso Lütje, que impõe a leitura de todos os ramos do direito infraconstitucional à luz da Constituição, um fenômeno que é hoje muito presente no Brasil, que é o fenômeno da constitucionalização do direito. O ativismo judicial, portanto, tem antecedentes em outras partes do mundo. Mas o ativismo judicial, ele é ambíguo. Ele tem uma faceta positiva e uma faceta negativa. A faceta positiva do ativismo judicial é que, por seu intermédio, o judiciário tem, no Brasil, atendido demandas sociais relevantes que não foram acudidas a tempo e a hora pelo processo político majoritário, notadamente pelo Congresso Nacional, pela legislação. E, portanto, são demandas em matéria de reforma política, em matéria de moralidade pública, como no caso do nepotismo, atendidas via Poder Judiciário na falta da legislação própria. Mas há uma faceta negativa, é que o ativismo judicial revela uma crise de legitimidade, de representatividade e de funcionalidade do Poder Legislativo. E isto é preocupante, porque não há democracia sem um Poder Legislativo dotado de credibilidade e capaz de vocalizar e repercutir os anseios da sociedade. E, portanto, o Brasil precisa, aflitivamente, desesperadamente, de uma reforma política capaz de restabelecer a legitimidade e a representatividade do Poder Legislativo. Esse descolamento entre classe política e sociedade civil é um risco
e nós precisamos concentrar energias em repensar este modelo. E aqui eu termino os comentários iniciais que queria fazer sobre judicialização e ativismo. Um pouco em razão das circunstâncias de tempo, eu não estou analiticamente percorrendo todos os fundamentos das minhas crenças, mas em nenhum momento gostaria de passar a ideia de que trafego pela vida carregando uma mochila de certezas plenas e de verdades absolutas. Um psicanalista, Luiz Alberto Pi, tem um livro muito interessante em que ele diz que no início da vida dele, ele trabalhava em manicômios e o que mais chamou a sua atenção foi a absoluta convicção com que os internos narravam os seus delírios. E ele diz que desde cedo aprendeu que na vida o que enlouquece não são as dúvidas, o que enlouquece são as certezas. E, portanto, eu não estou aqui compartilhando um pacote de certezas, estou apenas compartilhando algumas ideias, embora muitas vezes as nossas próprias ideias e o que cada um pensa de si próprio não corresponde, por vezes, à percepção do outro. Eu, há não muito tempo atrás, na minha casa de Itaipava, onde eu gosto de escrever, testemunhei o seguinte diálogo que envolvia a minha mulher, a minha afilhada e a minha filha, ambas jovens que na época tinham 13 para 14 anos. A minha afilhada vira-se para a minha mulher e diz, com uma foto do Reinaldo Gianecchini, e diz: "Ô tia, olha que gato." Minha mulher, que não veio ao mundo a passeio, responde profissionalmente: "Prefiro o seu tio." Ao que a minha filha responde, eu assistindo a cena à meia distância: "Quem, mãe? Meu pai?" Aquilo me deixou tão abalado. Portanto, a gente na vida precisa testar as próprias certezas, vez por outra, porque elas podem não corresponder à percepção dos outros, por vezes podem não corresponder até ao senso comum. Pois, dizia eu, esse fenômeno da expansão do judiciário tem dado ensejo a uma percepção crítica importante que deve ser considerada. Acho que não diminui a importância do papel que o judiciário desempenha hoje no Brasil, mas exige uma parada para a reflexão. A primeira crítica que se tem feito a esta expansão do judiciário é uma crítica político-ideológica. A crítica política, que não é desimportante, é a de que os membros do Poder Judiciário não são eleitos. Juízes, desembargadores, ministros são, como regra geral, recrutados por um critério técnico que não passa pelo batismo da vontade popular. Portanto, aponta-se a existência do que se tem denominado de dificuldade contra-majoritária. Em certas situações, o judiciário, cujos membros não são eleitos, sobrepõe a sua vontade, a sua valoração àquela feita pelo presidente da República, por vezes eleito com mais de 50 milhões de votos, ou a vontade do Congresso, cujos membros também foram eleitos com muitos milhares de votos. A resposta a esta objeção é a de que o Judiciário, e especialmente o Supremo Tribunal Federal como Tribunal Constitucional, só age legitimamente quando o faz em nome da Constituição, seja para assegurar direitos fundamentais, seja para resguardar o procedimento democrático, as regras do procedimento democrático. Fora destas duas situações, direitos fundamentais e regras do procedimento democrático, o judiciário deve ser deferente para com as escolhas políticas feitas pelo Congresso e para com o exercício razoável de discricionariedade administrativa pelo Poder Executivo. E a crítica de viés ideológico é a de que o judiciário é uma instância tradicionalmente conservadora
das distribuições de riqueza e de poder na sociedade. É uma crítica feita especialmente por um autor canadense, um cientista político canadense, de nome Rand Herschel, numa ideia, numa tese que percorreu o mundo. Pode ser que no Canadá, para onde ele escreveu, ou em outras partes do mundo, esta tese seja verdadeira. No Brasil, assim não me parece. O judiciário não tem sido, nos últimos anos, uma instância conservadora. E acho até que é possível afirmar, sem medo de estar errado, que o judiciário, em geral, está hoje mais à esquerda e mais sintonizado com o sentimento social do que o Congresso, do que o Poder Legislativo, de uma maneira geral. A segunda crítica que se tem feito a esta expansão do judiciário diz respeito ao que a doutrina chama de capacidade institucional. Pelo sistema constitucional brasileiro, o Poder Judiciário pode apreciar praticamente toda e qualquer matéria com base no artigo 5º, inciso 35, que afirma que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. De modo que o Judiciário quase sempre pode, mas nem sempre deve, dar a última palavra. O Judiciário, como regra geral, o juiz, ele é treinado para fazer a justiça do caso concreto, para fazer a microjustiça. Muitas vezes o juiz não tem conhecimento ou o seu ponto de observação não favorece que ele visualize quais são os efeitos sistêmicos, por exemplo, da sua interferência numa política pública abrangente. De modo que o juiz deve ter a humildade, muitas vezes, de reconhecer os limites da sua capacidade institucional, das informações com as quais ele trabalha e às quais tem acesso e o seu ponto de observação. De forma tal que decisões sobre transposição de rios, decisões sobre demarcação de terras indígenas, decisões sobre o melhor local para ser locada uma usina hidrelétrica, como regra geral, não terão a sua melhor decisão de mérito no Poder Judiciário. O Judiciário deve resguardar para que o devido processo legal decisório acerca daquela matéria tenha sido observado e, portanto, que a comunidade tenha sido ouvido, que as instâncias técnicas tenham se pronunciado, que a decisão final tenha considerado as diferentes visões sobre aquela escolha. Porém, tomada a decisão política, feita o laudo antropológico por quem entende de antropologia, como regra, o judiciário não deve sobrepor a sua vontade à vontade das instâncias próprias. E, por fim, a última crítica é a crítica quanto à limitação do debate público quando ele se judicializa. E aqui é importante observar que nós vivemos o mundo do direito. Mas o mundo do direito tem uma linguagem própria, tem categorias próprias, que excluem do debate as pessoas que não dominam a chave desse conhecimento e as pessoas que não têm acesso ao locus onde se desenvolvem os debates judiciais, que são os processos, sejam os processos subjetivos, sejam os processos objetivos, que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que a judicialização não pode ter a pretensão de abarcar todo o debate público, porque isto seria elitista, isso seria excludente. A linguagem jurídica é uma linguagem peculiar. Nós somos uma gente estranha. Nós dizemos coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Isso é péssimo. E nós falamos isso com uma certa naturalidade, ou os processualistas falam, os embargos infringentes, conquanto interpostos, atempadamente viram-se improvidos. Além da má qualidade estética e sonora, isso simplesmente é ininteligível para pessoas normais que trafegam pela vida
sem o domínio da chave do conhecimento jurídico. E além do problema da linguagem, é preciso ter em conta que a judicialização é sempre um fenômeno patológico. O Poder Judiciário é a sede de solução de conflitos e, portanto, se uma matéria foi judicializada, é porque não houve uma solução amigável, é porque não houve uma solução consensual, é porque não houve uma solução administrativa. E na vida, o ideal não são os conflitos judiciais, o ideal é que as partes se componham sem a necessidade de uma demanda judicial. Portanto, é preciso ter em linha de conta que a judicialização oferece o risco de exclusão de participação no debate de uma parcela ampla da população. Portanto, essas são as três grandes críticas: a crítica político-ideológica, a crítica relacionada às capacidades institucionais e aos efeitos sistêmicos, e a crítica quanto ao risco da elitização pela redução na participação do debate. Feitas estas observações, que me parecem importantes, eu devo, todavia, assinalar que acho verdadeiramente que a judicialização e a dose certa de ativismo judicial têm servido bem ao Brasil. Os últimos 22 anos e esta ascensão institucional do Poder Judiciário serviram bem à democracia brasileira e ajudaram no avanço do processo político e social. E é possível identificar decisões progressistas e decisões relevantes em múltiplas áreas do direito, decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. No caso da prisão por dívida, lembrava o professor Marcelo Neves na palestra, na conferência que me antecedeu, que o Supremo Tribunal Federal, verdade que um pouco tarde, mas não tarde demais, eliminou a possibilidade de prisão por dívida do depositário infiel. Em matéria de direito penal, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei de Crimes Hediondos, que proibia a progressão de regime, impedia a ressocialização das pessoas por uma visão dura e punitiva da vida. O Supremo Tribunal Federal, em matéria de direito do consumidor, entendeu que o Código do Consumidor se aplicava também nas relações entre os clientes e os bancos, igualmente numa decisão importante. O Supremo assegurou os direitos das minorias, inclusive minorias vulneráveis, como são os indígenas, ao chancelar uma política de demarcação de terras indígenas. O Supremo, em matéria de liberdade de expressão, superando uma tradição autoritária que ainda subsiste nos tribunais estaduais e nas cortes intermediárias, produziu decisões importantes em matéria de liberdade de expressão, derrubou a lei de imprensa que vinha do regime militar e estabeleceu parâmetros adequados, num caso importante que foi o caso Elvanger, ao dizer a liberdade de expressão não assegura o direito da fala, da manifestação racista, seja antissemita, seja contra negros, seja contra homossexuais. É preciso proteger os grupos vulneráveis. Eu selecionei apenas 5 exemplos, mas há inúmeros exemplos em que decisões do Supremo Tribunal Federal ajudaram a avançar o processo. Não é nem que eu concorde com todas, pelo contrário, tem ponto de vista divergente em muitas decisões do Supremo, mas é preciso reconhecer e fazer justiça que ele tem contribuído para o avanço do processo judicial e do processo social no Brasil. Eu, evidentemente, faço este comentário dizendo que o saldo é positivo, fazendo uma retrospectiva. Eu estou olhando para trás e, evidentemente, não posso garantir como isso será para frente. E nem vou arriscar nenhum prognóstico, alguém já terá me ouvido dizer, mas eu sou uma pessoa que não faz prognósticos, nem de julgamento, nem de resultado de futebol, nem de eleição, nem de coisa nenhuma. Sou uma pessoa que tem superstição e trauma nessa matéria, desde que
em 1978, ainda na faculdade, eu dirigia um jornal universitário e escrevi um artigo chamado Socialismo e Liberdade. E o artigo dizia assim: o mundo caminha inexoravelmente para o socialismo. Pois de lá para cá, meus queridos amigos, caiu o muro de Berlim, desfez-se a União Soviética, abriram-se todas as economias da Europa Oriental e até a China já pratica capitalismo selvagem. De modo que, diante do fiasco absoluto da minha primeira grande previsão, constatando que a minha bola de cristal veio com um grave defeito de fábrica, eu parei de fazer previsões e tenho me dedicado nessa vida à tarefa um pouco mais segura de comentarista de videotape. Depois que acontece, eu compareço, explico tudo por que aconteceu e, geralmente, não erro o resultado. Estas as observações que gostaria de fazer sobre esses fenômenos: ascensão do judiciário, judicialização, ativismo judicial, críticas à expansão do judiciário e por qual razão eu acho que essa expansão até aqui nos serviu bem, até aqui ajudou-nos o Senhor. Agora, gostaria de compartilhar, na segunda parte da minha exposição, algumas ideias sobre as relações entre o direito e a política, onde elas se apartam e devem mesmo se apartar, e onde elas se superpõem, porque isto é inevitável em uma sociedade democrática. O direito, o discurso convencional sobre o direito, o discurso influenciado pelo pensamento francês da escola da exegese, o discurso influenciado pelo positivismo jurídico de uma maneira geral, sempre procurou erigir uma barreira entre o direito e a política como se fossem mundos apartados. O direito deve mesmo ter uma pretensão vigorosa de autonomia em relação à política. Mas essa autonomia, esta separação entre direito e política, ela será sempre relativa. E reconhecer isto, me parece, política e cientificamente mais correto do que procurar escamotear uma relação que sempre houve, mas não era explicitada, fazia parte de um discurso oculto, uma silenciosa lacuna do pensamento jurídico defendendo uma separação que não é desse mundo. O direito tem pelo menos dois grandes momentos: o da sua criação e o da sua aplicação. Pois no momento da criação do direito, é impossível a pretensão de separá-lo da política. A ideia do direito, da norma jurídica, como expressão pura da razão ou como expressão pura da justiça, ela ou é uma ingenuidade ou é uma mistificação ideológica. O direito, seja a Constituição, seja a legislação ordinária, ele é produto das maiorias políticas de cada tempo, que até podem estar preocupadas com o interesse público, mas vão tutelá-lo de acordo com a sua percepção, que pode ser diferente da minha ou da de qualquer outra pessoa que esteja na minoria. Portanto, o ato de criação do direito é sempre um ato político pelo qual a vontade da maioria transforma numa norma cogente aquilo que a ela parece bem, e todos deverão obedecer àquela norma. De modo que o direito é inexoravelmente político no momento da sua criação. Na interpretação e aplicação do direito é que é possível manter esta ideia e esta pretensão de autonomia do direito, o que é feito, como sabem, em primeiro lugar, pela estruturação de um sistema institucional
em que o poder judiciário é dotado de independência e de garantias. De modo que as sociedades democráticas separam o judiciário da política, dando aos juízes e aos tribunais, aos juízes garantias de inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, e aos tribunais autonomia administrativa e autonomia financeira para não dependerem dos outros poderes. E, portanto, esta independência do judiciário em relação à política é possível. O juiz, como regra geral, não depende dos políticos para exercer o seu ofício, nem para galgar posições dentro da sua carreira, com uma ou outra exceção. E, além disso, procura-se apartar o direito da política pela ideia de que o direito é um domínio científico que tem conceitos próprios, categorias próprias, princípios próprios, e, portanto, se a parte for ilegítima, por mais que o juiz queira conhecer daquela demanda, ele não pode, porque a ilegitimidade de parte é uma categoria cristalizada no direito e, como regra geral, não haverá dificuldade em se identificar quando ela ocorra. Ou, por exemplo, suponha-se que um juiz tivesse grande interesse político numa determinada punição de natureza penal, mas se tiver ocorrido a prescrição, ele não poderá seguir adiante naquele processo. De modo que, ao contrário da política, onde muitas vezes a vontade discricionária pura pode prevalecer, no direito não. O juiz deve fidelidade não apenas à norma, como também a certos conceitos, a certas categorias operacionais que dão especificidade ao direito. Porém, nem tudo na vida é pautado por essa racionalidade plena que essas ideias podem sugerir. Hoje em dia, aliás, cada vez mais diminui a crença numa cientificidade plena, numa racionalidade plena. As emoções, a ideologia, o inconsciente desempenham algum papel ao lado da razão na vida civilizada. Eu gosto de lembrar de uma história que aconteceu com um físico dinamarquês de nome Niels Bohr. Ele era um físico, trabalhava com física quântica, foi ganhador de um prêmio Nobel e, no entanto, na porta do seu gabinete de trabalho, havia bem na entrada uma ferradura. E um dia alguém foi visitá-lo e perguntou a ele, como ele, um expoente da ciência, do pensamento racional, como é que ele tinha uma ferradura para dar sorte na porta do gabinete de trabalho? Ao que o Niels Bohr respondeu: dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, a vida não é movida apenas pelas categorias racionais. As pessoas se movem por crenças, as pessoas se movem por emoções, as pessoas se movem por impulsos conscientes que, por vezes, nem dominam, nem sabem exatamente de onde vêm. Mas o que eu gostaria de observar é que, mesmo o direito sendo um domínio científico, tendo conceitos, tendo categorias, tendo métodos de interpretação, elementos de interpretação, parâmetros hermenêuticos, ainda assim não é possível impedir a influência da política na interpretação jurídica. E quando eu falo política, eu não quero me referir à política partidária necessariamente. Quero me referir a qualquer fator extrajurídico que interfere com a decisão judicial. E quero, portanto, dizer que, independentemente da vontade de quem quer que seja, existe em todas as sociedades, em todos os estados de direito, um encontro, ainda que não marcado, entre o direito e a política. O mundo do direito
O mundo da interpretação, especialmente da interpretação constitucional, ele pode ser dividido para fins didáticos em um mundo de casos simples e em um mundo de casos difíceis. Os casos simples são aqueles para os quais a situação está pronta no ordenamento jurídico e o papel, portanto, do juiz, do intérprete e aplicador da norma é tão somente fazer incidir no caso concreto a solução pronta. Exemplo 1. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretender registrar a candidatura dele para concorrer a um terceiro mandato presidencial, a Justiça Eleitoral não terá nenhuma dificuldade de indeferir o seu pedido, porque claramente a Constituição prevê que só se admite uma reeleição e, portanto, não é possível uma segunda reeleição. E não haverá nenhuma dúvida razoável sobre o sentido e o alcance desta norma. Segundo exemplo de caso fácil, suponham que um juiz de direito ou um professor de uma universidade pública, ao completar 70 anos, declare: eu ainda estou em grande forma física e intelectual e, portanto, eu gostaria de permanecer no cargo. A autoridade competente não teria nenhuma dificuldade de indeferir esse pedido, porque a Constituição claramente tem uma regra que estabelece que aos 70 anos qualquer servidor público tem que passar para a inatividade. E não há controvérsia razoável sobre a interpretação dessa norma, ao menos como regra geral. Só que, meus queridos amigos, para bem e para mal, a vida não é sempre simples assim. E há muitos casos para os quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. E nestes casos, o juiz se torna coparticipante do processo de criação do direito. Ele vai ter que construir argumentativamente a norma que vai vigorar para aquele caso concreto, porque norma pronta no sistema inexiste. É o que se passa, por exemplo, nos casos difíceis. E aqui eu identifico 3 espécies de casos difíceis. A primeira espécie é aquela que decorre da linguagem aberta dos textos constitucionais, das normas jurídicas constitucionais, com muita frequência. A ambiguidade da linguagem. Termos como calamidade pública, interesse social, relevância e urgência, eles não são autoexplicativos. E para aplicá-los é preciso atribuir a eles sentidos, à luz do caso concreto, moralidade administrativa, eficiência, solidariedade. As palavras são ambíguas. Eu me lembro sempre de uma barbearia que havia em Vassouras, que é a minha querida cidade natal, em que o dono colocou uma tabuleta na porta que dizia: corto cabelo e pinto. E a barbearia quase foi à falência, até que uma alma caridosa sugeriu ao proprietário que reposicionasse as palavras para dizer: corto e pinto o cabelo, e a clientela reapareceu, a barbearia floresceu, a linguagem em geral, e a linguagem jurídica em particular, presta-se a muitas ambiguidades e a sustos, como esse que eu acabo de narrar. Portanto, a atribuição de sentidos às normas não é uma atividade unívoca. 2 pessoas distintas atribuirão à expressão calamidade pública significados diversos. E, consequentemente, o mundo da objetividade e da certeza jurídica é abalado por este mundo que, inevitavelmente, lida com algum grau de subjetividade do intérprete. De modo que a primeira causa de dificuldades é esta ambiguidade da linguagem, a polissemia dos termos, que permitem diversos sentidos. Em segundo lugar,
existem no mundo moderno, sobretudo nas sociedades pluralistas contemporâneas, desacordos morais razoáveis. Pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira diferente acerca das mesmas coisas. Eu trabalhei, nas últimas semanas, num dos casos mais difíceis que me lembro de ter dado parecer, que envolvia a questão das testemunhas de Jeová e se elas teriam ou não o direito de recusar transfusão de sangue, mesmo em caso de risco de morte, e se é válida ou não a imposição por normas estaduais ou por normas médicas em alguns estados, do dever do médico de realizar a intervenção mesmo contra a vontade do paciente. Portanto, vejam esta questão, que é saber se uma pessoa, em nome de uma crença religiosa, pode ou não pode recusar um tratamento, e se um médico pode ou não pode salvar a vida de uma pessoa contra a sua vontade. Eu não vou fazer essa discussão aqui, mas eu tenho certeza que, se cada um perguntar à pessoa que está do seu lado, nós chegaremos à conclusão que há uma divisão sobre qual é a maneira mais correta de lidar com este problema, como também sobre como é a maneira mais correta de lidar com a terminalidade da vida. Uma pessoa que esteja acometida de uma doença terminal, sem perspectiva de cura, já ao final da vida, tem o direito de recusar tratamento, tem o direito de pedir ajuda para não continuar sujeita a um grande sofrimento. Esta é uma questão que divide moralmente as pessoas em toda parte do mundo, para não entrar em outras questões como interrupção da gestação, de modo que, nas hipóteses em que existe desacordo moral razoável, como foi a das pesquisas com células-tronco embrionárias, como vai ser a interrupção de gestação no caso de anencefalia, como vai ser o reconhecimento do regime jurídico, a extensão do regime jurídico da união estável, as uniões homoafetivas, todas essas são questões polêmicas. E quando um juiz, um tribunal, uma corte constitucional decide esses temas, por evidente que a política, a ideologia, a visão de mundo de cada julgador influenciará esta decisão, as suas pré-compreensões, a sua história de vida, o seu conhecimento. As pré-compreensões fazem muita diferença. Eu gosto de contar a história do jogador Mané Garrincha, que foi com a seleção brasileira participar de um jogo em Roma, na Itália, e depois levaram-no para um city tour, ao final do qual ele declarou: eu não sei por que falam tanto desse Coliseu, é bem menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Qual era o problema envolvido nessa declaração do queridíssimo Mané Garrincha? É que, sem as pré-compreensões envolvidas na análise do que seja o Coliseu, as pessoas ali verão coisas diferentes. E, portanto, quem não estiver imaginando cristãos jogados aos leões ou outros momentos históricos relevantes daquele monumento histórico que é o Coliseu, poderá se referir a ele, porque na fria objetividade da vida, ele está mesmo uma ruína e é menor do que o Maracanã. Portanto, as pré-compreensões fazem toda a diferença. De modo que nas questões onde existam desacordos morais razoáveis, a política, neste sentido de fatores extrajurídicos, sempre estará presente. E por fim, as colisões de direitos constitucionais, colisões de direitos fundamentais. Quando o cantor Roberto Carlos foi a juízo para impedir a divulgação de uma biografia que um jornalista escreveu sobre ele, invocou o seu direito de privacidade e o seu direito de imagem. E o jornalista, o escritor, invocou a seu favor a liberdade de expressão e o direito de informação, os dois lados com direitos constitucionais valiosos a seu favor. A solução para esse problema não está pronta no ordenamento jurídico. O juiz tem que construí-la argumentativamente. Esse é o pior caso que existe na vida,
que é o caso em que os dois lados têm razão, mas o juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. Ele precisará decidir o caso e vai construir esta solução argumentativamente e, neste caso, mediante ponderação de direitos fundamentais e uso adequado da proporcionalidade e fazendo concessões recíprocas e escolhas onde seja inevitável. A ponderação com respeito devido e merecido por quem pensa diferente é uma técnica indispensável à solução de conflitos quando estejam envolvidos colisões de direitos de igual hierarquia. E aí é uma disputa, é uma competição à luz dos elementos do caso concreto. Como na história do leão, os dois amigos vinham saindo do rio e indo em direção às suas roupas, apareceu um leão enorme, rugindo, uá, e um dos amigos correu para calçar o tênis, e o outro perguntou: você acha que com esse tênis vai correr mais do que o leão? Ele disse: eu não preciso correr mais do que o leão, basta eu correr mais do que você. Isto é uma versão mais singela, a ideia de ponderação quando elementos do fato, o caso concreto é que vão influenciar a construção da solução. Ou seja, a norma jurídica não é só o enunciado normativo abstrato, a norma jurídica é composta também dos fatos relevantes, é a normatividade dos fatos. O direito contemporâneo é feito de normatividade e faticidade. Aliás, não há normatividade antes de uma interação do enunciado normativo com os fatos. E, portanto, meus caros amigos, o que quero dizer é que em todos os casos difíceis em que a solução não está pronta no ordenamento jurídico, o juiz terá de levar em conta fatores extrajurídicos e, portanto, o juiz terá de recorrer à filosofia moral para saber quais são os valores que estão em jogo e terá que recorrer à filosofia política para demarcar o seu próprio espaço de legitimidade na criação de uma solução e ter a sensibilidade democrática de compreender qual é o sentimento social vigente naquela matéria. Porque, idealmente, mas apenas idealmente, o juiz não deve se influenciar pelos seus sentimentos pessoais, mas sim ele deve ser capaz de captar, interpretar e transpor para o caso concreto o sentimento da sociedade na qual ele se insere. Porque mesmo o poder judicial, como todo o poder em uma sociedade democrática, é poder representativo e, portanto, o juiz age para realizar aquilo que seja o melhor interesse público e tanto quanto possível sintonizado com a vontade social. Porém, nesses casos em que a solução não está pronta na norma e que ela é construída a partir de elementos extrajurídicos, é preciso saber que elementos são esses, que fatores influenciam uma decisão judicial quando ela não pode se basear em uma norma estritamente, porque a norma não tem todos os elementos para a solução daquele problema. Eu já me aproximo do fim e, portanto, não vou me aprofundar nesses fatores. Mas na sistematização que eu proponho, esses fatores extrajurídicos que influenciam uma decisão judicial são: 1, os valores e a ideologia do próprio juiz; 2, a interação com outros atores políticos, seja o legislativo, seja o executivo, seja o Ministério Público, seja às vezes o próprio judiciário; 3, a perspectiva de cumprimento efetivo da decisão. Nenhum juiz, nem nenhum tribunal gosta de decidir para não ver a sua decisão concretizada. 4 fator, as circunstâncias internas dos órgãos colegiados, sobretudo, influenciam e muito as decisões judiciais, as lideranças internas, os alinhamentos internos, às vezes até as simpatias internas influenciam os resultados dos julgamentos. E, por último, em 5º lugar, a opinião pública,
que numa sociedade aberta em que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, sobretudo, são transmitidos pela televisão e em que a deliberação é pública, evidentemente, a opinião pública, o sentimento social passa a ter uma relevância especialmente grande. Eu, originariamente, havia pensado em conversar com todos e comentar brevemente alguns casos reais em que eu mesmo atuei profissionalmente, que envolveram esta participação mais ativista do judiciário. Os casos como o do nepotismo, como o das células-tronco embrionárias, o da extradição do Cesare Battisti, das uniões homoafetivas e o da anencefalia. Mas, meu querido presidente, eu acho que vou deixar para discutir concretamente esses casos e as teses jurídicas, as circunstâncias extrajudiciais, as complexidades, a decisão, as muitas singularidades do caso. Talvez num próximo evento. Eu sou um orador que não gosta de falar além do seu tempo. Eu gosto de citar uma passagem, alguns já terão me ouvido dizer isso, que o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi feito por George Washington, um discurso de 130 palavras. E o maior deles foi feito por William Harrison, que falou mais de 8.000 palavras numa noite fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que esta é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. E por isso eu gostaria de concluir. A conclusão essencial a que eu gostaria de chegar é que existem riscos envolvidos nesta expansão do judiciário, na judicialização ampla e no ativismo judicial. É preciso ter atenção para o risco da arrogância, é preciso ter atenção para o risco do autoritarismo, é preciso ter atenção para o risco de uma ditadura de juízes. Há algumas pessoas que, em excesso de retórica, dizem a ditadura dos juízes é pior do que uma ditadura militar. Só quem não viu é que poderia dizer esta barbaridade. Mas uma ditadura é ruim em qualquer circunstância, mesmo a ditadura que se estabeleça em nome da racionalidade do discurso jurídico. Portanto, é preciso, sim, ter atenção para essa expansão do judiciário. Mas devo dizer e reiterar que até aqui essa expansão nos serviu bem e, portanto, não há por que criticá-la ou combatê-la apenas pelo medo de que no futuro ela possa se desvirtuar. Se no futuro ela se desvirtuar, nós começaremos a combatê-la no primeiro dia em que isso aconteça. Mas o que não se pode é combater e criticar algo que está funcionando bem por medo da vida, por medo do futuro. E, portanto, é preciso esperar e ver o que vai acontecer sem a ansiedade de não deixar a história correr o seu curso normal. Portanto, eu acho que o judiciário deve, ainda na quadra histórica brasileira, continuar a desempenhar o papel, inclusive, especialmente o Supremo Tribunal Federal, da maneira que vem fazendo, que é promovendo direitos fundamentais, resguardando as regras do jogo democrático, mas com autocontenção, onde existam escolhas políticas legítimas por parte do Legislativo e onde exista o exercício razoável de discricionariedade por parte do administrador. Eu gosto de usar uma alegoria que acho pertinente numa situação como essa, que é a alegoria do equilibrista. A vida das pessoas, de todas as pessoas, é um equilíbrio permanente.
Não importa se a gente está bem, se a gente está mal, se está ganhando, se está perdendo, se faz sucesso, se não faz sucesso. O dia a dia de cada pessoa é um exercício de equilíbrio. Às vezes a gente inclina um pouco para um lado, às vezes inclina para o outro e segue em frente se equilibrando. A gente está sempre se equilibrando. Às vezes, a plateia pode achar que o equilibrista está voando. E não há problema maior nisso. A vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E, portanto, a jurisdição deve ser exercida da mesma maneira que a vida deve ser vivida, com valores, com determinação, com um pouco de bom humor e com humildade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. E eu gostaria, já de encaminhando para o fim aqui, dizer que, em que pese os trabalhos acadêmicos terem sua finalização nesta mesa, o simpósio ele finaliza hoje à noite com a última festa. E eu gostaria também de, ao final, convidar os senhores todos, inclusive, também, professor, estará convidado para a festa e para o próximo evento já, a professora Morgana também, dizer que o 10º Simpósio Nacional de Direito Constitucional já está marcado para maio de 2012. Né? Assim sendo, declaro encerrados os trabalhos acadêmicos, então, bem como esta mesa. Obrigado a todos.